forjando um símbolo, não é? E essa operação ela se dá a partir da faculdade de julgar com o auxílio da imaginação. E o Kant explica nessa mesma passagem o que é uma simbolização, né? Ele diz, ao falarmos em estado monárquico, podemos nos referir a ele como uma máquina, sendo despóticas as leis que o governam, ou como um organismo, sendo populares as suas leis. Então vejam, essa explicação do Kant é uma graça, né? Porque em outros textos ele diz que a meta do despotismo é manter a sujeição do povo ao monarca, enquanto que o monarca ilustrado oferece a possibilidade de esclarecer o povo a ponto de esse se tornar legislador de si mesmo, por si mesmo. Então o monarca ilustrado foi o mencionado aqui, Voltairiano. Não por outra razão, a oposição figurada entre o mecânico e o orgânico, enquanto princípios de legalidade, já aparecem também em outros textos, né? Por exemplo, no texto da Ilustração, o Kant diz o seguinte, que preceitos e fórmulas são instrumentos mecânicos da razão, né? Um mau uso dos dons naturais, enquanto que um uso autônomo da razão, ele é um aprimoramento das disposições naturais. Ou seja, remete a essa ideia do organismo. Então, nesse caso, o que o Kant está fazendo em todas essas passagens é mostrar que a clareza estética ela pode complementar a clareza lógica, né? Que, por seu turno, justifica o recurso às figuras de linguagem. Então, o Kant diz o seguinte, nossa linguagem, para quem tiver medo de usar a metáfora, diz o seguinte, nossa linguagem está repleta de semelhantes exposições indiretas, segundo uma analogia, nas quais a expressão não contém um esquema próprio para o conceito, mas simplesmente um símbolo para a reflexão. E aí, um pouco destemidamente, ele explica que, inclusive, em alguns filósofos muito importantes, como no Locke, não é? Todas as explicações conceituais dependem de exposições simbólicas. Portanto, ele não está sendo rigorosamente escolástico, mas como se a filosofia dele fosse repleta de imagens, né? Então, no caso do próprio Kant, que é muito mais rigoroso que o Locke, é o que ele próprio está dizendo, o que acontece é algo mais promissor, né? Porque o uso do símbolo, né, sem dar algo a conhecer, ou seja, a razão ela não é um organismo, faculta um análogo de intuição da natureza do objeto que nos interessa considerar, ao qual nenhuma intuição jamais poderia corresponder diretamente, ou seja, ninguém conhece intuitivamente a razão como uma totalidade. Não, ninguém que o Kant conheça. Né? Bom, mas seria um equívoco discursar em linguagem exclusivamente simbólica, porque aí você teria uma sobreposição, a clareza estética ela prejudicaria a clareza lógica. Portanto, né, a regulação do uso desses símbolos é uma tarefa indispensável para o filósofo crítico. O que a crítica oferece ao falar de uma razão orgânica é o exemplo de como proceder no interior da linguagem de modo a torná-la subserviente aos fins da razão. Ou seja, o que o próprio Kant está ensinando ao falar na razão orgânica é como os filósofos devem e podem usar a linguagem figurada. Então vejam, pela crítica do juízo nós ficamos sabendo disso, e a elegância dessa solução dá testemunho não apenas da deferência de Kant para com seu leitor, como ainda, né, do talento desse filósofo no cultivo da bela arte da eloquência e do bem-dizer. A arte essa que respondem, no seio da linguagem técnica, a exigência de um rigor inerente à filosofia como sistema. E aí é por isso que nós vamos encontrar, não é surpreendente, que o uso metafórico da linguagem corresponde
rigorosamente aquilo que a crítica do juízo chama de ideia estética. Eu cito o parágrafo 49. Lá ele diz o seguinte: uma representação da imaginação que acompanha um conceito dado e que está vinculada a uma tal diversidade de representações parciais em seu uso livre, que para ela não pode ser encontrada nenhuma expressão que designe um conceito determinado. E que, portanto, permite acrescentar em pensamento a um conceito muito indizível, cujo sentimento vivifica a faculdade de conhecer e vincula a linguagem como mera letra e um espírito. Essa é a ideia estética. Então, a razão orgânica é uma ideia estética. Eu tenho aqui uma conclusão. Então, vejam, a vida das imagens, né, o Kant comparou, aí utilizou uma imagem orgânica, né, se estende para além dos limites em que elas surgiram. Né. Trabalhada por outros autores, né, elas adquirem outras feições. E é justamente o que acontece com essa imagem na razão orgânica, que nós vamos encontrar no menos, ou no pretensamente menos idealista dos filósofos alemães, que retoma todo esse campo semântico estabelecido pelo Kant numa passagem muito interessante. Eu me refiro, evidentemente, a Nietzsche. Né? Para além de bem e mal, nós vamos encontrar uma retomada dessa imagem da razão orgânica como esfera exaustivamente percorrível de Kant. O Nietzsche diz o seguinte, eu vou citar o parágrafo 20 do livro 1, que é exatamente ele diz o seguinte, o Nietzsche: os conceitos filosóficos individuais não são algo fortuito e que se desenvolve por si, mas crescem em relação e em parentesco um com o outro. Embora surjam de modo aparentemente repentino e arbitrário na história do pensamento, não deixam de pertencer a um sistema, assim como os membros da fauna de uma região terrestre. Tudo isso se confirma também pelo fato de os mais diversos filósofos preencherem repetidamente um certo esquema básico de filosofias possíveis, como se eles estivessem brincando, né, à mercê de um encanto invisível, a gente vê que é sério, sabe? Tornam a descrever sempre a mesma órbita, embora se sintam independentes uns dos outros com sua vontade crítica ou sistemática, algo neles os conduz, alguma coisa os impele numa ordem definida, um após o outro, precisamente aquela relação sistemática e inata entre os conceitos. Então, o Nietzsche ele encontra na história da filosofia, a exemplo de Kant, o sintoma de uma racionalidade. Então, a significação dos conceitos depende de relações de parentesco entre eles no interior de uma linguagem dada. Ou seja, eles pertencem ao mesmo sistema esse que se repete nos diferentes enunciados de cada filósofo. Espero que vocês não reparem. A sucessão dos sistemas de pensamento, né, à mercê desse encanto invisível, nos leva sempre de volta ao ponto de partida. Então, ao reconhecer essa relação sistemática e inata entre os conceitos, o Nietzsche encontra na história da filosofia uma ordem definida, que é o revés de uma ordenação teleológica. Então, daí a retomada deliberada do vocabulário kantiano. É preciso dissecar a linguagem, inclusive o uso figurado dela, que é o mais astuto, para encontrar o verdadeiro sentido, ou aquilo que leva um conceito a ter um sentido. Então, para concluir, a chave do mistério, do esquema fundamental que se encontra em toda a filosofia, que dá à história dessa disciplina um certo ar de atavismo, como ele próprio diz, Nietzsche encontra na gramática, a mesma disciplina que está, segundo Kant,
para a linguagem, assim como a lógica está para o pensamento. Então, a constatação de que a filosofia torna a descrever em linguagem figurada a mesma órbita, o mesmo círculo, ou a mesma estrutura, que é a estrutura da nossa faculdade racional. Então, a confirmação de um mesmo esquema nas palavras de cada um dos filósofos em todas as épocas é o que nos permite falar com Kant uma história da filosofia como parte de uma crítica à razão, bem como uma disciplina filosófica chamada História da Filosofia. Em Nietzsche, essa mesma constatação ela vai sugerir outras espécies de exercícios, e tais que põem em xeque a legitimidade ou mesmo a pertinência dessa disciplina, História da Filosofia. Mas que talvez não sejam tão estranhos assim as intenções kantianas. Diante da importância que tem para Kant a leitura dos textos e a regulação transcendental do vocabulário filosófico, não seria surpreendente se encontrássemos agora na filologia, a propósito da leitura de Nietzsche, um dos possíveis prolongamentos da crítica à razão pura. O que talvez possa explicar esse estranho desfecho que eu inventei, é claro, não é um desfecho necessário. Que a crítica de Kant tenha se tornado, ao lado da genealogia de Nietzsche, um objeto de estudo, e exatamente no mesmo sentido em que tomava a metafísica, como mais um exemplo singular e permanente das condições subjetivas do uso dessa estrutura que é a nossa razão. Obrigado. Bom, eu queria também fazer minhas as palavras dos meus predecessores, agradecer ao Marco Aurélio Velho pelo simpático convite, dizer que também me sinto muito honrado em participar dessa mesa com dois professores, por quem eu sinto não apenas estima e admiração, mas também amizade. Bom, o meu tema aqui é Kant e Goethe, uma aproximação. Ele, título já dá um pouco a pista, eu vou procurar assinalar elementos de convergência entre o Werther e a crítica da razão pura. Caso isso pareça plausível, eu vou arriscar algumas considerações sobre o significado arqueológico dessa convergência entre criação literária e conceitualização filosófica e, enfim, formular muito rapidamente algumas hipóteses sobre a estética burguesa em vias de formação na segunda metade do século XVIII. Ora, diga-se como advertência que assinalar a convergência entre o Werther e a crítica, de modo algum significa, é claro, propor que esses dois textos devam ou possam ser completamente assimilados. Em ponto de contato, por profícuo que seja, dispõe de uma incidência localizada. O ponto que eu gostaria de examinar reúne, então, a indeterminação personificada pelo narrador do Werther e, de outro lado, o que se poderia designar, emprestando uma terminologia cara a Lebrun, uma das figuras da reflexão kantiana. É sabida a relevância da reflexão na filosofia kantiana, a começar pela noção de crítica, que já traz consigo um propósito reflexivo, até a discussão dos juízos reflexionantes, lá em 1790, na crítica do juízo. A ideia de reflexão é central para Kant, quer para a sua epistemologia, quer para a sua filosofia moral, isso sem mencionar a filosofia da história e a própria antropologia. Um tema dessa amplitude comporta, evidentemente, mais de um aspecto. Interessa-nos aqui circunscrever um deles, sobre o qual Kant se detém, ao fim da analítica transcendental da razão pura. A ele, então, esse vai ser o nosso primeiro momento, a reflexão
como indeterminação. Uma análise um pouco rápida, dadas as circunstâncias, daquele passo que vai de B294 a B315 e que corresponde ao terceiro capítulo, ou terceira seção da analítica da razão pura. Precede o apêndice, o célebre apêndice sobre a antropologia da reflexão. Pois bem, nesse texto, nessa terceira seção da analítica, Kant faz o que ele chama de ser uma recapitulação sumária de toda a analítica transcendental, antes de aventurar-se, falar do metafórico do Kant, que ele volta há pouco, na sede da ilusão, como ele diz, que o ocupará na dialética. Há nisto uma topologia que ajuda a precisar a figura da reflexão que nos interessa aqui. A aparência transcendental, mencionada de partida, corresponde à ilusão inevitável engendrada pelo movimento da razão rumo ao incondicionado, toda vez que se debruça sobre as sínteses empíricas advindas da aplicação das categorias do entendimento ao material dado na sensibilidade. Ora, não é disso que irá ocupar-se Kant aqui. O que o interessa por ora é uma aparência menos radical, aquela representada, a expressão kantiana, pelo uso hiperfísico do entendimento, oposto ao seu uso empírico, em que o conceito ou o princípio, eu cito, no uso empírico, é referido meramente a fenômenos, isto é, a objetos de uma experiência possível. Tal uso hiperfísico, denominado também como uso transcendental, é impossível. Essa é a lição da analítica, pois falta-lhe um objeto. Eu cito, B298, diz Kant, sem esse objeto, que é o objeto da experiência, o conceito não possui nenhum sentido e é inteiramente vazio de conteúdo, se bem que sempre possa conter a função lógica de fazer de eventuais dados um conceito, em citação. Citando aqui a tradução do valor do texto. A adversativa interessa. Ela antecipa o ponto sobre o qual vamos nos deter aqui e que reaparece na ordem do texto a partir de B305, quando Kant, embora reiterando esta impossibilidade de um uso transcendental ou hiperfísico das categorias, irá admitir para elas, eu cito, uma significação transcendental. Então, Kant, nesse texto, ele distingue, e à primeira vista isso parece um pouco gratuito, entre uso e significação transcendental das categorias do entendimento. De fato, a terceira seção da analítica conjuga duas teses que, numa leitura apressada, parecem conviver mal. De um lado, retomando a lição de que o entendimento a priori apenas antecipa, eu cito, a forma de uma experiência possível em geral, e que é o único objeto da experiência é o fenômeno, ela reitera a cláusula proibitiva da nova epistemologia, de acordo com a qual o entendimento jamais pode ultrapassar os limites da sensibilidade, dentro dos quais unicamente podem ser nos dados objetos. Fim daqui a ontologia dogmática. De outro lado, entretanto, Kant acena, e o faz com uma ênfase progressiva ao longo desse texto sobre análise, ele acena para o fato de que as categorias, quando apartadas do objeto que apenas a experiência pode nos fornecer, dispõe ainda, se não de um uso legítimo, ao menos de uma significação problemática, aquela significação meramente transcendental mencionada em B305. Um pouco antes, em B298, Kant advertia que conceitos puros, se indiferentes à experiência, eu cito, não possuem absolutamente nenhuma validez objetiva, mas são um simples jogo, seja da capacidade da imaginação, seja do entendimento, com as suas respectivas representações. B298.
mesma ideia de uma representação desprovida de valor objetivo será retomada, mais no pormenor, na primeira introdução da crítica do juízo. No passo em que Kant singulariza o estatuto adquirido pelas representações quando se reportam apenas ao sujeito. Nesse caso, diz a primeira introdução, as representações, eu cito, são fundamentos meramente para conservar sua própria existência no mesmo, e nessa medida são consideradas apenas uma relação ao sentimento de prazer. Tradução do Rubens Torres Filho. Que com o gosto estejamos às voltas com o mesmo tema que aparece pela primeira vez no final da analítica, sugere o fato de que o juízo de gosto tampouco é um juízo de conhecimento. Seu fundamento, assim como o da significação transcendental da categoria, eu cito, não pode ser outro que subjetivo. Há também uma prova lexical da proximidade de nossos dois textos. O mero jogo de que fala o fim da analítica da razão pura é retomado no parágrafo 9 da crítica do juízo, em que Kant caracteriza o estado da mente, por ocasião da aplicação estética, como sendo de um livre jogo entre entendimento e imaginação. Essa liberdade aqui significa ausência de determinação. Não tem o sentido moral da crítica da razão prática. Ora, a epistemologia crítica mostra que o objeto do conhecimento corresponde à determinação da diversidade sensível através da categoria. Mas o gosto, assim como antes dele, a categoria, quando tomarem sua significação meramente problemática, transcendental, são indeterminados. E isso é o que basta para reconhecer que o propósito de Kant, na analítica da razão pura, não se esgota no levantamento das condições de possibilidade do conhecimento da experiência. Além de nos prevenir contra o uso hiperfísico das categorias, também é preciso marcar a autonomia do pensamento e da pura forma ante o âmbito das determinações. Examinemos um pouco mais as implicações desse resultado da analítica. Argumentando contra a pretensão de conhecer algo determinado apenas com base nas categorias do entendimento, como pretendia, segundo Kant, Leibniz, ele nos recorda que, sem a referência aos fenômenos, desaparece, eu cito, a relação com o objeto, e mediante nenhum exemplo podemos compreender que espécie de coisa é propriamente entendida com tais conceitos determinantes. A ausência de exemplo assinala aqui o lapso da determinação. Em uma nota de rodapé, a noção de exemplo é substituída por aquela de documento. Sem o esquema propiciado pela imaginação, que foi analisado na doutrina do esquematismo, nossos conceitos, diz Kant nessa nota, eu cito, não podem ser documentados. E assim não podem demonstrar a sua possibilidade real, eliminada toda a intuição sensível, a única que possuímos. E com isso só nos resta ainda a possibilidade lógica, isto é, que o conceito pensamento é possível. D. 302. O intuito de levantar esse algo que resta no pensamento, ali onde a validade objetiva dos conceitos foi posta entre parênteses, conduzirá Kant a circunscrever o âmbito exclusivamente subjetivo das nossas representações. O que interessa ressaltar é que muito antes da analítica do gosto, portanto, isto é, já no desfecho da analítica transcendental da razão pura, Kant, ao mesmo tempo em que recapitula a lição de sua epistemologia e nos adverte sobre a ilusão intelectualista de pretender conhecer sem levar em conta a referência dos conceitos à intuição, também cuida de nos prevenir contra o equívoco de assimilar inteiramente significação e objetividade.
pois proceder a tal assimilação equivaleria a ceder a uma ilusão portadora de implicações cosmológicas. Sim, pois se fosse tudo determinado, a liberdade não possuiria sentido algum. E agora sim, liberdade no sentido moral. Essa consequência é arrolada quando Kant introduz a noção de número em sentido positivo, diferenciando-a de número na sua acepção negativa. Em sua significação positiva, o que é o número? Ele é, eu cito, um objeto de uma intuição não sensível. Como, porém, só dispomos de uma intuição sensível, essa adição da estética, um número sob essa acepção é impossível. Porém, em sua significação negativa, o número, eu cito, é uma coisa enquanto não é objeto de nossa intuição, na medida em que abstraímos de nosso modo de intuição dela. D. 307. Ora, a crítica não apenas admite esse sentido negativo do número, ela o requer, pois através dele Kant pode operar a distinção decisiva para todo o seu projeto entre pensar e conhecer. Não é preciso esperar a dialética para estabelecer essa distinção, portanto. Ela já se coloca na partição da doutrina dos elementos entre uma estética e uma lógica complementar. É preciso que nosso entendimento possa pensar coisas, desconsiderando nosso modo de intuição sensível, a começar pela liberdade moral. Nesse nível, a significação do que é pensado, claro, permanece, já sabemos, problemática. Mas isso é o que basta para nos prevenir, eu cito, de estender a intuição sensível até as coisas em si mesmo. B310. A doutrina do número no sentido negativo, conclui Kant, nos fornece, eu cito, um conceito limite para restringir a pretensão da sensibilidade, sendo, portanto, de uso meramente negativo. B311. Antes, então, de passarmos ao Werther, vejamos rapidamente como a discussão travada na terceira sessão da analítica inscreve-se no conjunto da primeira crítica. A tese de que a razão humana necessariamente ultrapassa o âmbito dos fenômenos, no âmbito da experiência, enfim, é central, como se sabe. É levando em conta que Kant se singulariza de seus contemporâneos e, para medir o alcance, vale pensar aqui no primeiro deles, Hume. Diferentemente do autor do tratado, Kant nunca cogitou dar as costas para a metafísica. Ao contrário, a dialética transcendental atesta que a crítica do dogmatismo admite e requer a sobrevida da metafísica especial, cujos temas, a alma, o mundo e Deus, ganham aí o estatuto de princípios, sem os quais, princípios heurísticos, é verdade, mas princípios sem os quais o conhecimento empírico não disporia da unidade sistemática que, a crer em Kant, lhes é imprescindível. Me refiro aqui ao apêndice da dialética transcendental. Embora não seja nosso assunto, é bom recordar que Kant permaneceu concebendo a ciência da natureza sob o horizonte da metafísica especial. É o que ensina a leitura do apêndice à dialética, no qual a razão opera uma reflexão sobre o conjunto de conhecimentos particulares do entendimento, conferindo-lhes uma unidade sistemática. Mas nosso assunto, e é isso que eu gostaria de marcar aqui, não é a reflexão, não é a figura da reflexão como totalização racional discutida na dialética, mas sim a reflexão como indeterminação, tal como circunscrita no fim da analítica da razão pura. Nesta, a diferenciação entre conhecer e pensar não é efetuada em nome da razão ainda, cujas ideias, por definição avessas a todo correlato sensível, postulam uma totalidade de sentidos que abrigam em seu seio as determinações advindas da aplicação do entendimento à sensibilidade. No passo que ora examinamos, o caso é outro. A começar porque ainda estamos às voltas com conceitos de entendimento,
Portanto, com conceitos determináveis na experiência através de sua temporalização no esquematismo. Determináveis, não obrigatoriamente determinados. Vimos como Kant cuida de circunscrever um uso não objetivo para nossos conceitos, que justifica a sua significação transcendental. Como no caso das ideias, essa significação é somente subjetiva. Porém, enquanto com as ideias essa reflexão corresponde a uma totalidade sistemática, no caso dos conceitos puros, só o que temos é um pensar indeterminado. Vejamos agora o que é que isso tem que ver com o verbo. Então, o segundo passo, eu passo a segunda parte da minha exposição, o livre pensar de verbo. Bom, eu vou economizar e vou me beneficiar da bela conferência do Francis, que apresentou as linhas gerais do romance. Enfim, como se sabe, e ele também pormenorizou, o nosso romance relata um desencontro amoroso que custa a vida do narrador. Os elementos biográficos incorporados na obra, que foram também mencionados pelo Francis, tem interesse, se houver tempo, eu irei aludir a ele. O principal objetivo, porém, é identificar como a matéria e a forma da narrativa a correspondência, o termo é forte, mas vou me arriscar um pouco, a correspondência literária do pensar indeterminado, que no plano especulativo será, logo adiante, tipificado por Kant sob a ideia da significação problemática de nossos conceitos. Eu vou me servir aqui da tradução do Marcelo Barthes, que foi publicada pela LTM, uma boa tradução, e a edição é barata. Narrando a Guilherme, a Wilhelm, sua chegada à pequena cidade, Werther, logo na primeira carta, declara qual é o real intuito de sua viagem. Regularizar a herança familiar é apenas pretexto para cumprir a sua resolução de, como ele diz, eu cito, gozar o presente e fazer do passado passado. E ele poderá fazê-lo, dada a sua posição social. A questão da herança é uma dentre outras ocupações ordinárias, das quais Werther faz pouco caso, já que, a rigor, nosso herói é um desocupado. A licença digressiva que ele personificará é condicionada por uma ordem que permitia a homens como ele prescindir de qualquer engajamento concreto com o trabalho. A carta de 20 de julho de 71 é taxativa a respeito. Eu leio. Diz o Werther a seu litigista: a vossa ideia de que eu partisse com um embaixador para algum lugar, a vossa ideia, então, de que eu partisse com um embaixador para não sei aonde, não corresponde, pelo menos dessa vez, aos meus planos mais íntimos. Não me agrada o fato de estar subordinado a alguém. E, ademais, todos sabemos que esse homem é um sujeito insuportável. Minha mãe gostaria de me ver em atividade. Dizem tu. Isso me faz rir. Não estou ativo agora, por acaso? E não vem a ser igual, no final das contas, contar ervilhas ou lentilhas? Tudo nessa vida acaba em bagatela. E aquele que, para agradar aos outros, se mata trabalhando por dinheiro, honras ou o que for, sem que a isso mova sua própria paixão ou necessidade, é com certeza um tolo. Como se vê, a exigência de ser motivado pela própria paixão ou necessidade toma paixão e necessidade em sua significação espiritual, e nada tem que ver com a ocupação diária exigida pela reprodução material da vida.
Trata-se antes de uma exploração digressiva, poética, das próprias faculdades intelectuais e afetivas, condizentes com o solilóquio apresentado ao leitor. É digno de interesse que o Christian Kersten, o verdadeiro Albert, ele diz o seguinte sobre o Goethe, quando o Goethe chegou a Westphal. Né? Tem um romance do Thomas Mann a respeito que também seria interessante consultar, mas aqui é um documento direto, não é uma ficção. No começo do ano chegou por aqui um certo Goethe, de Frankfurt, jurista de profissão, 23 anos de idade, filho único de pai muito rico. Para, essa era a intenção do seu pai, trabalhar como advogado na cidade. Segundo seus propósitos, no entanto, dedicou-se a estudar Homero, Píndaro e assim por diante. Mas tudo aquilo que seu gênio, seu modo de pensar e seu coração ordenaram. Parte dessa carta está na edição do dossiê que o Marcelo Baco fez para a ficção da LPM. Há um passo um pouco adiante que o Marcelo Baco não traduziu, que diz o seguinte, o Kersten continua falando da indiferença do Goethe, as modas, os prejuízos, e ele fala o seguinte: qualquer coação lhe é detestável. O início da carta de 17 de maio de 71 ajuda a esclarecer como a inscrição do narrador em sociedade se dava e quais as suas relações com o meio. Eu leio um pequeno parágrafo dessa carta, que todas as passagens são do início do romance. Diz o Goethe. Estabeleci relações de toda espécie, mas ainda não achei companhia efetiva. Não sei o que tenho de atraente aos olhos das pessoas, há tantos que se agradam de mim e a mim se prendem, que chega a me doer ter de abandoná-los depois de os acompanhar por trechos que às vezes se mostram tão curtos. Se me perguntares como são as pessoas por aqui, tenho de te responder como em todo lugar. É uma coisa bastante uniforme a espécie humana. Boa parte dela passa seus dias trabalhando para viver. E o pouquinho de tempo livre que lhe resta pesa-lhe tanto que busca todos os meios possíveis para livrar-se dele. Ó, destino dos homens. Ao trabalho, espécie de esquema kantiano, através do qual a humanidade se inscreve no mundo da vida, opõe-se então a vivência do indeterminado. Sem dúvida, o partido tomado por nosso narrador. O desprendimento de Werther face às ocupações humanas inflete no plano formal da narrativa. O estilo digressivo de Werther, seus arroubos e sua desordem expositiva enraizam-se em um pressuposto social bem determinado. Mas isso não é tudo. A narrativa de Brás Cubas, para ficarmos num caso bem conhecido nosso, também tematiza, pelo menos na análise do Roberto Schubart, um privilégio de classe. O interessante, e é o que ressalta da comparação, reside em que, no caso de Goethe, a vivência do indeterminado, atualizada pela narrativa diversa, é apresentada como uma prerrogativa moral. O que em Machado passará por ironia, permanece aqui no plano elevado da existência autêntica. Daí porque o desfecho da narrativa e todo o romance seja apresentado como uma tragédia. É nesse ponto que a referência ao texto kantiano pode ser esclarecedora. Embora Kant, como se sabe, não tenha redigido sua poética, vimos como, no desfecho da analítica, há uma defesa inequívoca do pensamento puro de sua autonomia, e isto sem economizar alusões ao benefício moral que se pode esperar da esfera vazia de objetos, que a forma do pensar indeterminado circunscreve, por oposição ao regime das determinações efetivas. No Werther, o recuo ante a efetividade é apresentado como condição para que o homem se torne consciente de si mesmo. Essa consciência equivalendo ao recuo tomado em relação aos condicionamentos que o conformam ao meio. Uma vez atingida a esfera puramente subjetiva, arma-se o dispositivo crítico que
possibilita ao narrador denunciar as futilidades das convenções em que se vê inscrito. E, como se sabe, isso é um tema muito caro ao século XVIII. Ao que tudo indica, vale aqui o mesmo princípio que identificamos na figura da reflexão apresentada por Kant. A crítica consiste, basicamente, em uma atitude de desapego à positividade. Representando um corte em relação ao regime das determinações, a crítica se universaliza. Se é possível tudo criticar, é porque a crítica se tornou negatividade pura. Uma inflexão dessa envergadura possui consequências internas ao discurso e passa a ser visto como incapaz de exprimir os sentimentos experimentados pelo narrador imerso na indeterminação. Na carta de 10 de maio de 71, lê-se o seguinte: não poderia desenhar nada agora, nem sequer um traço, embora jamais tenha sido tão grande pintor quanto nesse momento. Um pouco adiante, meu amigo, quando o mundo infinito começa a despontar assim ante meus olhos e o céu se reflete todo ele em minha alma, como a imagem de uma amada, então suspiro profundamente e penso: pudesses tu voltar a expressá-lo, pudesses tu exalar o sentimento e fixar no papel aquilo que vive em ti, com tanta abundância e tanto calor, de maneira que o mesmo papel pudesse fazer o espelho da alma, como tua alma é o espelho de Deus infinito. Meu amigo, mas vou ao chão, ante isso, sucumbo ante o poder e a majestade dessas aparições. Papel e texto, conclui isso daí, também constituem positividades a serem negadas pelo narrador. O que ele é mais profundamente, simplesmente não cabe no discurso. Não admite formação alguma. Este, se vejo bem, nisso consiste, se vejo bem, uma das principais ideias do romance. O que não deixa de causar surpresa é que isso pudesse passar como uma forma de heroísmo, o heroísmo burguês moderno. Já a resolução de Werther, que abre o relato, é heróica. Contentar-se em gozar o presente corresponde a ignorar as determinações que o tempo impõe à vida de cada um de nós. Há nisto algo de desafio ao leitor, para que ele resgate de sua imersão no tempo e no espaço o núcleo de sua humanidade exterior às suas determinações. Sob esse aspecto, a lucidez de Werther vai na contracorrente do elo entre experiência e temporalidade, sobre o qual insistiu em parte Kant e enfaticamente Hegel. Sem a mediação do tempo, o pensamento puro, que é o entendimento kantiano, permaneceria abstrato, vazio, dotado, como vimos, de uma significação meramente problemática. Pois é nela que se aloja o narrador de nosso romance. E o rigor literário de Goethe confere à experiência de seu narrador sua temporalidade própria, uma espécie de presente absoluto. Mas não só. Logo de início, o romance apresenta também o que seria a espacialização sui generis requerida pelo assunto. Eu leio o último parágrafo da primeira carta, de 4 de maio de 71, diz Werther: a cidade em si é desagradável, mas nos arrabaldes a natureza é de uma beleza invisível. Foi o que levou o falecido conde de N a plantar um jardim sobre uma daquelas colunas que se sucedem umas às outras com tanta variedade, formando vales plenos de delícia. O jardim é simples e logo à entrada a gente sente que o seu esforço não foi elaborado por um jardineiro que domina a ciência, mas por um coração sensível, que ali queria deleitar-se e gozar-se a si mesmo. Não bastasse, então, opor-se à cidade e à lógica, à organização social que ela implica, o jardim, como diz o Werther, não resultou da técnica nem da ciência. A sua elaboração pautou-se apenas pelo movimento desordenado, mas espontâneo, de um coração sensível. A vivência da indeterminação requer, do ponto de vista espacial, variedade, isto é, uma paisagem na qual não possui vigência qualquer princípio de ordenação exterior ao eu, ao sujeito.
Bom, eu faço agora, então, as indicações conclusivas, para ser breve, apenas para procurar apontar, eu acho, elementos para o desenvolvimento interior. Né? Bom, se esses apontamentos forem pertinentes, eu arriscaria então as seguintes conclusões. A primeira delas é rever, talvez, a oposição comum entre pré-romantismo, de um lado, o Sturm und Drang, e Aufklärung. Como se sabe, é comum caracterizar um movimento que inclui as obras de Goethe e Schiller da década de 70 por oposição à aposta racionalista típica do esclarecimento canonizada no lema kantiano de tudo submeter ao tribunal da razão. Essa interpretação, que é bastante habitual, ela goza do apoio de excelentes intérpretes, dentre nós aqui, no melhor da nossa ensaiística, o Benedito Nunes, vai nessa direção, o Anatol Rosenfeld também tem um texto que segue esse rumo. Pois bem, aponta noutra direção a convergência entre o destaque dado ao sentimento inverso, de um lado, e a defesa da atividade racional do kantismo, de outro. O cotejo entre eles, que poderia, acho, se estender sem problema a intriga e amor de Schiller, indica que tanto Goethe quanto Kant edificam um modelo de crítica da positividade que se legitima pelas prerrogativas literárias e especulativas atribuídas à indeterminação, seja do narrador, no caso do verso, seja da atividade reflexiva, tal como circunscrita na terceira seção da analítica da aventura. É notável, aliás, que as duas figuras, examinadas mais de perto, converjam para o que será o centro da experiência estética moderna. Com efeito, o pensar puro e indeterminado da terceira seção da analítica reaparecerá em 1790 sob a forma do apriorismo do sentimento de prazer e desprazer. Por outro lado, o amor de Werther por Charlotte assume desde o início uma afeição sacralizada, que despoja de toda libido. E através da depuração dos elementos corpóreos e sensíveis, o aproxima da satisfação desinteressada, no caso do sublime elevado, matizada adiante por Kant. Uma carta de 16 de julho de 71, eu acho que esse ponto fica claro. Há outros exemplos também, mas o Werther começa a carta dizendo: ela é sagrada para mim. Todo o meu desejo emudece. Quer dizer, uma satisfação que exclui a libido, curiosamente. Todo o meu desejo emudece em sua presença. Enfim. Nos dois casos, em suma, afirma-se a validade de um jogo não objetivo. Um logos não objetivo, né? Uma vez que eu tenho de Wittgenstein, logos e jogo, acho que são a mesma coisa. Né? Atividade puramente subjetiva que se apresenta como juiz moral da efetividade. Assim, no lugar da polarização habitualmente proposta entre, de um lado, o sentimento e, de outro lado, a razão, talvez conviesse insistir na oposição, essa sim, acho que mais abrangente, entre determinação e indeterminação, sem descuidar da complementaridade existente entre esses dois momentos. Afinal, a expansão do eu só ganha pleno sentido por referência à coerção que pesa sobre ele. Quer o sentimento, quer a razão, parece terem sido apresentados como meios que favorecem a emancipação do sujeito diante de toda a decodificação política, psicológica, moral. Por isso, não é de surpreender que convirjam entre si o puro pensamento fetizante, passagem da analítica para a crítica do juízo, o sentimento purificando-se de seus elementos idiosincráticos e patológicos. Isso então nos leva ao segundo resultado que enunciaria, assim, a coisa estava no ar, algo mais ou menos assim.
a liberdade que aparecerá na terceira sessão da analítica, a narrativa de Werther enaltece, como também na fase recente, o alcance crítico da indeterminação. Essa circunscrição de um âmbito negativo, que coincide com o estatuto subjetivo das representações, teve longe de ser exclusividade alemã. A rigor, Goethe e Kant aprofundam em seu idioma e, a seu modo, um movimento mais amplo, cujo mote comum, arriscando ser esquemático, consiste na emancipação do eu em relação ao regime de positividade característico do antigo regime. Essa hipótese não é exterior aos textos. O devaneio praticado por Rousseau, por exemplo, e isso no período em que Goethe redigia o seu Werther, obedece ele também à decisão de dar livre curso aos pensamentos, sem prestar contas a ninguém, nisto residindo a verdadeira premissa para o conhecimento de si, como nos adverte o narrador da primeira caminhada. Ele também, aliás, um desocupado. A lista é extensa e ultrapassa o âmbito literário, incluindo documentos epistolares, dramaturgia e artes plásticas. É assim que, em carta sem data, Diderot celebra a natureza como ocasião na qual compartilhamos, eu cito, a rêverie de l'être, que forma a desordem de uma cena em que nada é arranjado, nem está fora do lugar. Em citação. Dos quadros de Chardin aos romances de Saint-Pierre, passando por Hubert Robert e Greuze, não faltam exemplos na literatura e nas artes francesas do século XVIII de uma imitação da vida cotidiana, inclusive prosaica, em que a apresentação do modo de ser burguês convive com um aceno reiterado a um ponto de fuga transcendente, irredutível a toda decodificação precisa. Graças à remissão a essa esfera negativa, tem vez o recuo que possibilita avaliar criticamente aquilo que a cena apresenta em sua simplicidade. O alinhamento aqui reside na aposta de que o indivíduo vivencia suas características mais essenciais e legítimas de modo indeterminado. Paradoxalmente, o que nos define se torna avesso a uma decodificação precisa. Dá aso a mistificações. No texto do Werther, a passagem que vão nessa direção, uma delas eu gostaria de mencionar rapidamente, quer dizer, quando o Werther conta a Wilhelm o gosto literário da sua amada, porque esse ponto é importante porque ele aproxima o contexto alemão do contexto francês. Diz então Werther, parafraseando Charlotte: o autor que prefiro, seria Charlotte quem anunciou, é sempre aquele que reflete de modo mais exato o meu mundo, e em cujas obras sucedem as mesmas coisas que vejo ao meu redor. Aquele cujas histórias interessam e tocam meu coração como minha própria vida caseira, que se não é um paraíso, é em todo caso uma fonte de invisível felicidade. Há uma formulação do Bento Prado Júnior comentando a acepção do romance defendida por Rousseau no segundo prefácio da Nova Heloísa, em que o Bento fala que a máxima do Rousseau seria mais ou menos a seguinte: é preciso que o romance, a função do romance é mudar a vida sob a condição de transformá-la no que ela é. Bom, o último ponto, e com isso eu concluo, o terceiro ponto, chamaria, mas está muito encostado isso ainda, reflexão da mídia, pensar algo, a partir desse caso do Werther, acho que se poderia pensar algo assim. Constatar que não se trata de um fenômeno isolado possibilita inscrever nosso caso em um contexto mais abrangente, relativo à mudança por que passa o estatuto da mímesis na transição do classicismo para a modernidade. Como mostra Auerbach, no cânone clássico, contra o qual surgiu Goethe e sua geração, e a favor do qual se mantinha firmemente o nosso décimo esclarecido, a vida cotidiana admite, quando muito, a representação cômica. Os heróis de Corneille
afins são figuras elevadas, completamente isoladas das condições concretas da vida. Até mesmo em Molière, que conforme Auerbach foi mais longe entre seus contemporâneos na direção do realismo, o peculiar e o característico são assimilados ao ridículo e ao extravagante. As coisas mudam com o século XVIII e, no Sturm und Drang, o cotidiano já se encontra incendido pelo elemento trágico. Mas isso não transcorre sem problema. Na análise que faz de os anos de formação de Wilhelm Meister, Auerbach é severo com Goethe, em quem vê o representante, eu cito, de uma ideologia conservadora, aristocrática e antirrevolucionária. Isso está no capítulo sobre música de Lira, que é um dos capítulos de Mimes do Auerbach. Penso ser possível mostrar que as razões alegadas por Auerbach concernindo ao Wilhelm Meister também aplicam-se ao caso de Werther. A indeterminação laica opera como fundo de uma espiritualidade ao mesmo tempo atenta e avessa aos acontecimentos efetivos. Mas essa tendência aristocratizante da literatura alemã não resume o século. É notável, e com essa menção eu concluo, que Peter Zonde, analisando o romance inglês, o caso privilegiado é o Mercador de Londres, de Milo, identifica a mesma tendência dos ingleses rumo ao realismo, que depois será também seguida pelo Sturm und Drang, descobrindo, entretanto, uma solução diferente daquela que será identificada por Goethe. No Mercador de Londres, defrontamos-nos, conforme Zonde, com a formulação de um heroísmo burguês nos termos da série intrapidana, descrita por Weber como característica principal do espírito do capitalismo. Dispomos, se admitirmos as conclusões de Zonde, de uma alternativa ao enaltecimento da indeterminação, que procuramos apontar ser a característica do Werther, o que dá um indício da peculiaridade alemã, matizada aqui pelo cotejo entre Goethe e Kant. É aqui que o realismo burguês, sua aproximação com a realidade cotidiana, é travejada pelo avesso à positividade, personificado pelo herói de Goethe. Obrigado. Eu agradeço aos expositores. Agora a gente abre para as considerações ou perguntas ou questionamentos da plateia. Então, por favor. Eu tinha muitos problemas com a sua apresentação. Tenho a impressão que você está subestimando um pouco a complexidade do caso. Vou dizer porque, primeiro, essa ideia do organismo, acho difícil que podemos discutir a partir do uso de uma linguagem figurativa. O organismo, então, é uma descrição de algo que para ele existe, não simboliza nada. É uma forma de falar e para deixar claro como ele entende a arquitetura da razão. Então, digamos, não simboliza nada porque é isso. Claro, o defeito dessa forma de falar é que não temos conceito para isso, porque não conhecimento. Então, a base para essa constatação de que a razão tem estrutura orgânica é o livro reflexionante. Mas temos no próprio uso da razão, excelentes exemplos que essa ideia do organismo, pelo menos, não é falsa. Quer dizer, o fato de que nosso conhecimento funciona, e Kant, no fim da analítica da primeira crítica, pode dizer, agora percorremos o terreno da verdade, isso mostra que para ele a coisa não é tão errada. Pensar a razão como algo que tem estrutura orgânica. Isso é um ponto. O segundo ponto, acho também muito problemático,
aplicar aquilo que Kant desenvolve no parágrafo 59 da Crítica do Juízo, sob o título O Belo como Símbolo do Moral. Aplicar a própria razão, isso é outra coisa. Para a moral podemos dizer, não é um pensamento central de Kant, mas podemos dizer, sim, podemos interpretar o belo como símbolo, mas não como símbolo da organização da razão. Isso seria absolutamente fora do cogitável de Kant. Inclusive tem outro ponto que você não mencionou no fim das prolegômenas, onde ele inclui também, quase paralelamente, uma forma do conhecimento analógico, simbólico também. Mas também, nesse caso, serve para mostrar como se pode falar sobre aquilo que não é cognoscível, mas só pensado, ou seja, o mundo das ideias. Né? Isso, quer dizer, isso funciona justamente para nesses campos que o próprio Kant desenha muito claramente, inclusive, mas não para a fundamentação da razão, porque ela deve ficar, você falou muito do sistema, internamente podemos tratar isso como sistema, mas o problema de Kant é como fazer com esse sistema no seu todo, né? Isso não é mais a ideia do sistema e da arquitetônica que você mencionou, mas para isso precisamos assumir outra perspectiva que é fora da crítica da razão pura e fora do próprio universo transcendental kantiano, sobre que nós não podemos dizer muito. Muito mais tarde, Fichte e Hegel vão ter uma resposta, mas uma resposta que Kant não pode aceitar. Então ele fica, quanto a esse ponto, muito indeciso, podemos dizer. Mas não fica calado, porque ele sabe que temos que falar sobre isso, mas em termos que, digamos, podemos, né, com problema também chamar simbólicos, mas não no sentido que ele desenvolve na crítica do juízo, nem no prolegômenos, porque ele tem que falar sobre algo que é não natural, no sentido de que nós não temos princípios para conhecer esses fatos, né? Quer dizer, podemos só conhecer como natureza, para que nós temos os nossos princípios. Né? Mas mesmo assim é constitutivo. Por exemplo, a questão do interesse da razão. Né? Primeira frase do prefácio que você cita, né? Que a razão se sente oportunado por quase molestado, né? Por questões que não pode responder. Isso, por exemplo, ou no que se orientar no pensamento, a razão sente, né? Ela não sente, o próprio Kant diz, na própria página diz, não, a razão não sente. Lá em cima ela sente, na outra rodapé não. Né? Mas isso não mostra que ele está falando bobagem, isso só mostra que ele está no limite da expressibilidade daquilo que ele tem que pressupor como algo absolutamente básico, mas que, de certo modo, é e tem que ficar um fato assistemático, algo que ultrapassa toda a organização da razão pura como sistema. E como tal, claro, é um candidato para uma fala que não é apenas o conhecimento imediato referencial, digamos, né? Mas não é assim. Nisso, a complexidade do problema, não podemos aplicar a essa área do possível conhecimento, que não é conhecimento, esse instrumentário que ele desenvolve naquelas partes que você citou. Também nesse modo de pensar na ideia estética, acho absurdo. Bom, então, eu disse basicamente que você está errado. Né? Não, mas eu agradeço a discussão, mas ele não versa sobre esse ponto. Né? É só uma leitura de como essa maneira de falar constrange alguém a usar determinadas expressões e não outras. Então, partindo do pressuposto de que se trata de um escritor, e que o escritor ele faz as suas escolhas de estilo, tendo em vista os fins que ele quer atingir com a sua obra, não é? Eu tentei mostrar um pouco por que ele escolheu falar da razão dessa maneira e não de outra. Né? Agora, me parece
É só isso, né? Então, não tem nenhum tipo de implicação. Então, por exemplo, quando você usa... Isso é um problema que eu sempre se enfrenta em filosofia, né? Porque quando se diz que um filósofo está falando por metáfora, já parece que ele está falando bobagem, ou que é falso o que ele está dizendo. É justamente isso que eu estou querendo mostrar, né? Porque que não é nada disso. O próprio Kant, quando ele comenta o Locke, né, ele diz, bom, parece que o Locke se excede um pouco aí, e é uma coisa que ele está tentando não fazer, mas ele insiste na imagem. Né? Ora, quando ele faz isso, tudo bem, pode parecer absurdo para você, parecer absurdo, né? Para mim não parece. Que ele, insistindo numa imagem, ele leva o leitor a pensar alguma coisa, não é só um fato. Ainda mais quando essa imagem ela não diz respeito ao arcabouço dos conceitos que ele está utilizando. Então, tudo bem, quando ele fala em organismo na segunda parte da crítica do juízo, ele fala de uma coisa que existe, mas ele fala simbolicamente. É o que o próprio Schelling diz, né? Quando o Schelling lê esses parágrafos que eu citei, esses dois, o 49 e o 59, ele diz, bom, isso aí é... O Kant está simplesmente preparando o terreno para redigir a segunda parte da crítica do juízo, já na primeira. Né? Mas isso não quer dizer também que o que eu escrevi esteja certo, né? É só uma ideia também. Então, pode dar a pensar algumas coisas e outras. Então... Para deixar claro uma coisa, eu não quis dizer que o que Kant diz é absurdo. Não, você quis dizer que o que eu digo é absurdo. Mas eu também não quis dizer que o que Kant diz é absurdo, eu acho que está certo. O que eu disse, então, nisso eu discordo. Eu sou colocação, mas eu agradeço. Né? Mas isso é uma coisa que, enfim, é um problema que sempre surge, né? Quando a gente lê a filosofia e começa a discutir essas questões de estilo, dá a impressão que a discussão desautoriza uma leitura rigorosa e tal, e não é nada disso, né? É só uma tentativa de ver como é que cada autor concebe a regulação da sua própria linguagem nos termos da sua filosofia. E aí eu acho que o Kant não está fazendo também nada de excepcional e inovador, isso é uma prática que, até onde eu posso ver, é consagrada, né? O problema que você me citou, normalmente é no caminho inverso do problema que é discutido, né? A razão, a metáfora trazida para a razão, normalmente ela é tratada na analogia da natureza, né? Como a natureza empresta da razão a sua finalidade, a uso técnico e tudo mais, e como ela é mudada depois por uma finalidade própria da natureza, na terceira vez que ele está comentando. Então, esse sentido do orgânico, essa razão orgânica, que sentido ela está sendo tomada, esse orgânico? Porque quando a gente vai trabalhar o orgânico, trazendo essa analogia à natureza, essa analogia da razão, é uma finalidade técnica. Agora, esse orgânico, qual o sentido dele? Está próximo dessa finalidade técnica? Não, me parece que é só, pelo campo que eu tentei delimitar, se trata simplesmente dessa ideia de uma totalidade que ela, mesmo quando ela se expande, ela permanece sendo a mesma forma, né? Essa que é a vantagem de falar a razão como um organismo, né? E não simplesmente como uma estrutura. Esse é o argumento se resume a isso. Por que você fala em estrutura orgânica e não só em estrutura? Seria mais fácil falar em estrutura, porque tudo bem, é uma estrutura, todo mundo entende o que é, né? E é o que o livro dá a entender. Agora, quando você diz, bom, é uma estrutura, mas é uma estrutura orgânica, você está dando essa ideia de uma totalidade que se mantém em expansão sem perder a configuração que lhe é própria. Então é engenhoso nesse sentido. Então, outras colocações? Eu
Luiz Fernando. O ponto essa questão que você levantou, que eu já na primeira vez quando eu li o seu texto, a resenha sobre o Werther, essa... Fala mais alto? Não, essa... quando você... Então, essa questão da relação entre romance e drama no Goethe, né? E quando eu li a sua resenha, achei isso um ponto fantástico quando você observa essa estrutura, como o Goethe opera no romance com elementos dramáticos, né? E hoje você de novo trouxe isso, reforçou esse ponto, né? E é também, de certa maneira, uma questão nos anos de aprendizado, né? Essa relação entre romance e drama. A primeira parte é dramática, é a relação do maestro com o teatro, e no segundo momento parece que entra o romance propriamente dito em questão no interior de um romance. A pergunta seria a seguinte, Luiz Fernando: como você vê essa questão, essa relação, no sentido mais amplo, como você situaria isso historicamente na época, a relação entre drama e romance, a partir do caso do Werther? Porque eu vejo aí um certo problema, eu tenho a impressão que o drama está meio chegando ao fim de uma era, e está deixando lugar ao romance, né? Como um gênero que vai predominar no interior do século XIX e tudo mais, né? E ainda é interessante perceber a Emília Galotti, né? No fim do romance, justamente o drama. Como é que você pensaria isso? Talvez pudesse falar um pouco sobre essa relação. Século XVIII, foi política e predomina na literatura e nas artes o chamado cinésia, que ninguém observa o Auerbach e o seu Minésia, né? Existe um rebaixamento da tragédia em relação ao drama, né? Passa a ter importância a cultura de gênero e o romance que é vista como gênero, né? E vai se tornar, no século XIX, centro do sistema literário, né? Então, eu acho que se escreve na Paulo esse movimento geral de cotidianização das artes ao qual se decidiu os inícios da sua exposição, né? Mas o drama, muitas vezes, toma o romance como modelo, né? O tema parece, entre outros, o Diderot, né? Diderot, ao propor a prosificação do texto dramático, ele está se espelhando na prosa romanesca, né? Aliás, insistem alguns estudiosos do Diderot, tudo aquilo que ele esperava do drama, ele obteve do romance. E aquilo que ele esperava do chamado gênero intermediário entre a comédia, que deveria se situar no sistema de gêneros entre a comédia e a tragédia, ele obteve do romance, né? Então realmente a relação é uma relação estreita, né? Mas você fica também do outro lado do governo, aquelas passagens final do texto, em que ele usa o termo catástrofe, né? E o termo outros reconhecimentos, né? Descoberta. Que é a tradução do reconhecimento de Aristóteles. Não. Uma pergunta. Eu gostaria de entender melhor dentro da sua exposição sobre a convergência do pensar indeterminado, né, e o pensamento mais e a ideia apaixonada do Werther. Eu queria entender como você colocou o caso dos anos de aprendizado do Wilhelm Meister, né? E nesse livro nós temos também o caso
uma revolta, né, contra as convenções, né, contra a mentalidade capitalista, né, mas só que aí parece que há um direcionamento, né, parece que há um sentido de uma afirmação da arte, né, o personagem ele fala, tem coisas muito mais nobres, muito mais belas de pensar na vida, né, do que em vez de ficar pensando em dinheiro, em acumular dinheiro, né, existe o poeta, né, o poeta ele está acima de tudo, né, porque é ele que cria todas as coisas, né, então eu gostaria de entender assim, como que a gente pode situar assim, esse caso dentro do pensar indeterminado, né, porque para mim me parece que toda aquela indeterminação, né, do personagem do Werther, no Wilhelmeister aparece canalizado assim no sentido de uma afirmação da arte e do artista, do poeta dentro da sociedade, né, dentro do capitalismo. Eu queria que você falasse mais sobre isso. Obrigado pela pergunta. Bom, na verdade, a menção que eu fiz ao dano de informação foi feita dentro já da leitura que o Auerbach faz do Goethe, que ele não menciona o Werther, né? Por exemplo, tem duas lacunas ali, ele não fala nem do Werther, e de modo geral, aqui hoje, ele não fala do romance inglês da primeira metade do século XVIII, no esquema dele, ele fala da tragédia, né, do pacificismo francês, não tem Shakespeare, pacificismo francês, depois ele vai direto para o mundo Miller, onde ele mas aqui dentro já exato, mas depois ele deixa, ele simplesmente, não sei porquê, ele não explora um fenômeno que eu acho que é muito importante para a formação do romance moderno, da experiência estética moderna burguesa, que é o romance inglês da primeira metade do século XVIII, né? E para voltar ao seu ponto, quer dizer, o que eu acho que dá, eu não tenho muita certeza disso, mas o que eu acho que dá para apontar como convergência, ou melhor dizendo, como igualmente válido para os anos de formação, que já está presente no Werther, é essa afirmação, o enaltecimento da significação espiritual, do mundo espiritual, em detrimento do realismo, das condições concretas da existência. Porque se isso no Werther transforma em nome do amor, em nome da paixão, do sentimento, do arroubo, é importante notar que essa paixão amorosa, ela também é espiritualizada pelo romance, né? Ela não tem nada de idiosincrática, patológica, concreta, libidinosa, né? Como eu dizia lá, eu tenho a impressão que é um amor quase sacralizado. Então, desse ponto de vista, me parece que o que vale para o Werther permanece valendo para os anos de formação. Quer dizer, acho que isso, de certo modo, o romance do Thomas Mann, acho que vai nessa linha, quando ele fala Charlotte em Weimar, esse apego do Goethe, essa afirmação do mundo espiritual, a revelia um pouco das condições concretas de existência. Que é o que o Auerbach também, esse é o ponto que o Auerbach, é para esse ponto que o Auerbach chama atenção quando analisa os anos de formação. Eu acho que isso valeria também, é isso que eu tentei mostrar, para o Werther, na medida em que o sentimento aí é a personificação da indeterminação que aparece de forma localizada na tematização que o Kant faz da reflexão. Não é toda a reflexão kantiana que é indeterminada. Eu talvez seja até mais conservadora, que é a reabilitação da tentativa especial na dialética. Mas desse ponto de vista, acho que as duas coisas valem. Uma é a continuidade da outra. Respeita, claro, tem razão, da cor local, porque tem uma aposta na cultura aqui no Werther. Se bem que o Werther também era com o Homero de um lado para o outro, ele também tem essa levada. Não sei se te respondi, mas eu tenho uma certa dúvida sobre isso também, precisaria. Obrigado pela pergunta. Tem uma nota aí que é o seguinte: o Auerbach, quando ele escreveu o livro, então, Esse
dependeu muito do que ele conseguiu levar com ele e do acervo da biblioteca da Universidade de Istambul, né? Então talvez explique por que ele fez algumas escolhas e outras não, né? Só uma nota. É um livro sobre funções das ideias. Então, diz o organizador secreta, que está encerrada, né? O organizador mesmo, não o mediador. E ele pede para que eu sublinhe, seja veemente no convite para que vocês estejam aqui a partir das 18h30 para quando nós teremos a continuidade do colóquio com as conferências do professor Christian Van, do professor Vladimir Safaklin e do professor Eduardo Brandão, que certamente serão muito interessantes.